E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, desta vez com Patrícia Teixeira, líder de design, e ela vai contar para nós um pouquinho sobre a sua trajetória de motivação, inspiração e superação. Seja muito bem-vinda, Paty. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. E eu acho que você já pode abrir nos contando como que foi a sua tomada de decisão, escolhas, decidir por um caminho de superação, onde você está trilhando e brilhando muito. Oi, Gi. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz. Sempre estive no coração de querer estar em um lugar como esse. E hoje eu sinto que está sendo um momento muito especial. Quando você fala de superação, foi difícil para mim no início. De um pouquinho que eu contei para você, muito do que hoje onde eu tô, não cheguei sozinha, né? Eu saí de um ambiente hostil, tóxico, cresci em um ambiente assim, eu nem sempre tive, na verdade eu nunca tive apoio dos meus pais. Então a gente sempre teve um relacionamento dentro de casa muito agressivo. Como eu sempre era pequena, meus pais, família, eu achava que estava tudo bem, estava tudo certo. Mas de acordo com os meus sonhos, com o que eu queria, eu fui descobrindo que ali também não era um lugar que me fazia feliz. Ali você estava limitada. E não foi fácil, principalmente quando a gente envolve família. Então foi muito difícil de início. Eles não me apoiavam, mas eu tinha um sonho de seguir o meu sonho, que é trabalhar com design, ser designer, né? Então hoje eu sou líder no time de design do TEDx Campinas, que é uma das minhas paixões, eu vou falar mais sobre isso. E para eu conseguir entrar no TEDx, para hoje eu trabalhar com o que eu gosto, eu precisei afastar da minha família. E a terapia me ajudou muito com tudo, né? E antes de eu conseguir ingressar no mercado de trabalho com designers, hoje eu também sou analista de marketing numa empresa de TI, a Leva, eu precisei trabalhar com os meus pais. Então, foram momentos ali... É isso que eu ia te perguntar, como que foi essa transição? Porque você estava nesse ambiente, era de toxicidade, era empresarial, na sua família, e aí para você decidir, tipo, vou sair disso, como é que foi? Quando eu precisei estar lá, com os meus pais, trabalhando todo dia, não era o que eu gostaria. Mas eu precisei estar lá para resolver algumas pendências. Então, não era o meu lugar, mas eu fiz o que eu precisava. Eu fiz o certo, que também, na época, me afetava de uma forma como profissional no mercado de trabalho. Eu acabei levando 4 anos para conseguir chegar nessa conquista. E já é um desafio trabalhar em empresa familiar, e ainda nesse cenário... Sim. E eu acabei não escolhendo. Foi algo que foi imposto pra mim. E foi difícil porque eu ainda não tinha uma casa. Eu tava sozinha. E eu tinha poucas pessoas ali, mas ainda não tinha como sair daquele ambiente hostil. Então, durante os 4 anos, eu trabalhei muito lá. Trabalhei pra deixar tudo certo. Eu saí em paz. E durante todo esse processo... eu lembro que teve um momento assim que eu falei, eu preciso me conectar com mais pessoas. É uma forma da gente conseguir tantas oportunidades. Hoje, por exemplo, eu tô aqui com você. Então, tudo que começou a aparecer de oportunidade pra mim, eu comecei a agarrar. E aí foi através de trabalhos voluntários que eu comecei a conhecer cada vez mais pessoas. E aí eu lembrei do TEDx Campinas, que eu acompanho o TEDx desde 2018, que foi o primeiro evento que aconteceu lá em Campinas. E eu lembro que quando eu tava lá, sabe quando a gente tá na plateia e a gente tem aquele... Eu olhava, eu falo pra você, eu me arrepio. E eu falava assim, um dia eu quero fazer parte desse time. Porque o impacto é tão grande, a gente sai com um quentinho tão grande no coração, que eu falei assim, eu vou tentar. O meu coração pulsava por aquilo também. E aí eu preenchi o form de voluntários. E aí o Mário Giotto, que é um dos organizadores, me mandou um e-mail falando, Paty, agora você faz parte do time. Nossa, que emocionante. E foi uma das maiores felicidades. É até hoje pra mim. É um ambiente que a gente tem lá de muito seguro, de muito amor, sabe? E foi lindo o trabalho de vocês, né? Eu pude participar na plateia esse ano e foi maravilhoso. Foi incrível. Foi. De fato, a gente sai com um quentinho mesmo no coração. Ai, que bom. Eu fico muito feliz
de ouvir isso de você, porque é esse o nosso propósito. Uhum. E quando eu passei ali no TEDx, né, ainda tava tudo muito incerto, porque eu tava começando, hoje faz 3 anos que eu tô no time do TEDx, e aí eu comecei a mergulhar no trabalho voluntário. Então eu trabalhava de noite na casa do meu namorado na época, eu não podia estar ali trabalhando dentro da casa dos meus pais, no trabalho, e foi fluindo. Quando tem que acontecer, acontece, né? Sim. E aí foi passando, e aí este ano eu tive o privilégio de liderar o time de design. Sim, eu tenho uma frase que eu falo, quando a gente se coloca no caminho, o caminho se cria, né? Sim. E ele flui mesmo. E foi através do TEDx que eu conheci muita gente boa, muita gente incrível. Uhum. O Mário é um amigo que eu tenho, assim, no meu coração, ele é muito especial. Porque desde quando ele soube da minha história, porque quem organiza o TEDx precisava saber da minha história, porque eu não conseguia trabalhar nos horários que o pessoal conversava, então eu trabalhava até mais tarde. Então, quando eu contei da minha história, eu lembro que ele falou assim, Paty, tá tudo bem. A gente só quer que você aprenda, a gente vai aprender com você e a gente vai se desenvolver, tá tudo bem. Bem. E não só o Mário, eu conheci a Ana Marim, que hoje também é uma grande amiga minha, e a Ana começou a acompanhar um pouco do meu trabalho. Ser humano incrível. Um ser humano incrível e que mora no meu coração. Uhum. E aí, em 2022, eu já tava na reta final de sair. Eu tava me preparando financeiramente e eu já conquistei o meu cantinho dos sonhos com a ajuda do hoje que é meu noivo. Hoje eu sou noiva, da família também que hoje eu tenho, né, com os meus amigos. E aí, de pouquinho em pouquinho durante esse ano, eu comprava uma coisinha, eu levava pra lá. E aí, quando eu já tava na reta final, a Ana veio e me trouxe uma super oportunidade de trabalho e para trabalhar com o que eu gosto. E ela falou assim, Paty, eu quero te dar uma oportunidade de vida. E foi isso que ela me deu. Ela não me deu só um emprego. Ela me deu uma oportunidade de vida. Que incrível. E foi dali, quando eu saí, eu falo assim que esse ano de 2023 eu comecei a viver. Uhum. Porque eu comecei a ser a Paty de verdade. Uhum. A gente ser o que a gente é, sabe? A gente ser o que a gente busca. Você sabe aquilo que pulsa no coração? É, em verdade, né? Em essência mesmo. Sim. E aí, esse ano de 2023, eu só tenho que agradecer. Porque tudo que eu pedia, hoje eu tenho, que é principalmente a paz, né? E eu tô me desenvolvendo cada vez mais, tô aprendendo. E aí, quando eu entrei na Leva, que é onde eu tô hoje, e eu tava sendo ali liderada pela Ana, que ela é uma líder esplêndida e muito humana. E aí eu tive o privilégio de começar com um time que era pra mim também. Eu vejo dessa forma, pessoas que me acolheram, mesmo com os meus medos. Porque no meu primeiro mês, eu morria de medo. Eu tinha medo de não dar certo. Eu falava, será que eu vou conseguir? A gente sempre subestima a gente mesma. E aí o time me acolheu de uma forma tão importante que eu fluiu. Aí eu falava, não, esse também é o meu lugar, é aqui que eu quero estar. E aí foi uma virada, assim, sabe? As coisas começaram a fluir. A Ana me auxiliou muito durante toda a minha trajetória. Eu aprendi muito. Meu primeiro ano, realmente, assim, no business, digamos assim. Mas toda a trajetória, todo o trabalho, o processo que eu tive, foi muito intenso. Mas foi muito bom. Porque eu precisava dessas pessoas de início, eu precisava dessa liderança, principalmente para fazer com que eu não deixasse de acreditar cada vez mais em mim. Ô, Paty, e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como você tem uma história, assim, muito linda, é uma história muito bonita de ver o seu florescer mesmo, né? Ver o seu despertar, ver o seu caminhar. O que você poderia dar de dicas para essas pessoas? Às vezes a gente se encontra em situações da vida, principalmente quando a gente se sente sozinho, que a gente acha que não vai ter jeito. E aí é difícil, mas a gente precisa voltar pra gente. Porque a gente não pode desistir da gente mesmo. Ainda tive momentos esse ano também que eu duvidei de mim mesma. Medos, receios. Só que aí eu sempre tento voltar e falar, eu também vou passar por isso. E não deixar de acreditar do que faz o seu coração pulsar. Sabe aquilo que, igual eu te falei, que faz a gente acreditar cada vez mais? Acho que é essa a mensagem. A história que eu tenho não foi fácil. E existem muitas histórias difíceis também. Mas quando começa a aparecer muita gente boa, e vai aparecer, porque quando a gente acredita, as coisas começam a vir pra gente. E agarrar todas as oportunidades. Quando a gente começa a acreditar nisso, a gente começa a florescer de verdade, porque sempre existe um lugar que vai acolher as nossas raízes.
E é sobre isso, gente. Que incrível. Então, se você gostou, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos, para a gente atingir o maior número de pessoas e deixar essa história linda e que a gente possa inspirar ainda mais vidas. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. É isso. É sobre isso.